Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Bom, sejam bem-vindos à nossa primeira edição de notícias deste dia 23 de março, sábado, começando o nosso primeiro bloco com os destaques nacionais e regionais, com as leituras das principais manchetes deste país. Bom, começando com os destaques do jornal O Globo, a gente tem uma tragédia em Petrópolis que causa deslizamentos e mortes. É destaque aqui no Globo essa imagem triste de vizinhos e parentes que consolam pessoas no resgate de pessoas soterradas no Alto da Independência, em Petrópolis, a cidade mais atingida pelos temporais. Também é destaque no Globo o acordo sob risco, a prisão de Mauro Cid e a possível consequência da sua delação. O STF vê o descumprimento de medidas cautelares após áudio com críticas à Polícia Federal. A gente comentou sobre o assunto ontem, na edição de ontem, falando que o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, foi preso ontem pela Polícia Federal e pode ter o seu acordo de delação premiada rescindido pela Justiça. Na noite de quinta-feira, a revista Veja publicou alguns áudios em que Cid afirmava que havia sido pressionado pela PF durante suas declarações na sua delação. Chamado a depor, ele recuou e atestou jamais ter sido coagido. Ele desmentiu o que ele mesmo disse. Uma imagem aqui faz uma charge com o ex-ajudante de ordem dizendo: estou me sentindo meio preso. Na área da economia, o governo prevê um déficit de 0,1% do PIB, que está dentro da meta. A projeção da Fazenda, animada por um resultado das contas do primeiro bimestre, é mais otimista do que a do mercado. O governo bloqueou quase 3 bilhões do orçamento. Nas colunas do jornal o Globo, Anselmo Góes fala do passado de abuso sexual e incide sobre as crianças acolhidas. Carlos Alberto Sandenberg fala do fim da Lava Jato, que esvaziou o combate à corrupção. Pablo Hortelado: é hipocrisia dos Estados Unidos tentar banir o TikTok. E Carlos Góes fala porque cresce o número de chineses detidos na fronteira nos Estados Unidos. Outro destaque da capa do Globo é um atentado em um shopping que matou 60 pessoas em Moscou. Um grupo invadiu o local e abriu fogo no hall e na casa de shows, ferindo ainda mais 140. E por fim, o drama da princesa contra o câncer. Após uma série de rumores em relação à sua situação de saúde, a princesa de Gales revelou que passa por tratamento contra a doença. Segundo ela, a notícia foi um grande choque. Agora, Oceli, quais são os destaques do estado de São Paulo? Bem, o jornal O Estado de São Paulo escolheu como manchete principal o tema da prisão de Mauro Cid. Operação Tempus Veritatis. Cid, tenente-coronel Mauro Cid, volta a ser preso. A delação está sob análise diz o STF. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro na presidência da República, voltou a ser preso ontem. A prisão ocorreu após a divulgação de áudios pela revista Veja, em que Cid diz que o inquérito da Operação Tempus Veritatis, Tempo da Verdade, é narrativa pronta. Em audiência no STF, Cid diz que falou besteira e negou ter sido coagido em sua delação premiada. Ele afirmou não se lembrar com quem conversava na gravação e que fez um desabafo em uma conversa privada.
Ao ser informado da nova detenção, da nova prisão, o militar desmaiou. O STF informou que a validade da colaboração premiada está sob análise. Uma matéria secundária sobre o mesmo assunto diz: para criminalistas, provas ainda valem. A prova da delação. Pontos já comprovados por investigadores não perderiam valor se a delação for cancelada. O segundo maior destaque do jornal é esse ato terrorista lá em Moscou. Eles colocam até uma foto aqui bem grande na página principal do jornal, dizendo o seguinte: em meio à guerra, massacre terrorista em Moscou. Atiradores matam mais de 60 em concerto de rock e incendeiam o teatro. O grupo Estado Islâmico reivindica a autoria de atentado. Esse número de 60 já é de ontem à noite. Hoje, os portais já confirmam 115 mortos. E deve aumentar porque tem 145 feridos. Então, o número atual é 115 mortos nesse atentado lá em Moscou. Outros destaques na primeira página do Estadão, na coluna Notas e Informações, diz que o poder público não pode ser oculto. Na coluna do Estadão, aborda Congresso quer retomar carimbos no orçamento. José Márcio Camargo escreve sobre aumentar impostos nunca é popular. Contas públicas. Governo faz bloqueio de 2,9 bilhões e já vê déficit, mas dentro da meta. Projeção é de saldo negativo de 9,3 bilhões de reais nas contas deste ano, o equivalente a 0,1% do PIB. O resultado, porém, continua dentro da margem de tolerância de 0,225% estipulada pelo governo federal. Candidata barrada por Maduro lança uma homônima à presidência da Venezuela, inabilitada pelo chavismo até 2036. Maria Corina Machado escolhe Corina Iores como substituta. Realeza britânica. A rainha Kate Middleton rompe silêncio em vídeo e anuncia estar com câncer. O Estadão ainda traz um censo do IBGE dizendo que cai o número de jovens que não estudam e nem trabalham. O jornal continua apurando, continua acompanhando os apagões em São Paulo. Apagões chegam ao 5º dia e Enel cita agora onda de calor. Preso em Tremembé, o ex-jogador Robinho pode ir ao regime semiaberto em cerca de 3 anos. Amanda. Bom, e agora vamos com os destaques da Folha de São Paulo. É manchete a ordem de prisão de Moraes contra o ex-ajudante de ordem Mauro Cid por obstrução de justiça. A Folha de São Paulo destaca ainda que senadores aliados a Bolsonaro iniciaram uma articulação para uma abertura de CPI sobre o assunto, sob a alegação de que Cid imputa uma série de crimes à Polícia Federal. O advogado do ex-presidente, Fábio Weingarten, disse que os relatos são graves e precisam ser apurados, isso de acordo com os áudios vazados de Mauro Cid. Uma foto da Princesa de Gales também é destaque sobre o vídeo de ontem que o Palácio de Kingston publicou, afastando os boatos sobre a princesa que correm desde janeiro, e aí ela revelou que iniciou a quimioterapia. Também é destaque aqui na Folha de São Paulo o atentado ocorrido em um boate, uma casa de show
em Moscou. O orçamento também é outro destaque na Folha de São Paulo, que o governo faz um bloqueio de 2,9 bilhões do orçamento. E Lula se desgasta com base ao evitar o passivo da ditadura. Os familiares de mortos pela ditadura, militantes e estudantes criticaram o veto do presidente Lula aos atos em órgãos do governo, que também lembra os 60 anos do golpe, no que seria um aceno aos militares. Também citaram a democracia na recriação da Comissão da Verdade. Dora Kramer fala sobre a permanência de Nízia Trindade no Ministério da Saúde, diz que Nízia é competente, mas que talvez não tenha os atributos ideais para o cargo para o qual foi nomeada. Nesse campo também se inscreve Ricardo Lewandowski. Por que exigir de uma pessoa o que ela não pode dar? O que não pode ser feito mais por uma questão de estilo e natureza. O Brasil também não atinge meta de crianças no fundamental. Pela primeira vez em 8 anos, o país não alcançou a meta de ter 95% das crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos matriculados no ensino fundamental. Em 2023, o percentual foi de 94,6%, segundo a PNAD da Educação do IBGE, feita desde 2016. Na área das chuvas, na questão das chuvas espalhadas pelo Brasil, as chuvas provocam 4 mortes e família é soterrada no Rio de Janeiro. A Folha de São Paulo também destaca o caso de Petrópolis, que 3 pessoas morreram em deslizamento de terra e um homem foi morto por um arraio na região dos Lagos. As ruas da capital alagaram e as aulas foram suspensas. Ainda na cidade de São Paulo, é destaque na Folha a vacinação contra a gripe, que começa na segunda-feira. Na área da cultura, Lollapalooza faz uma viagem roqueira. Primeiro dia do festival no Interlagos, em São Paulo, é marcado por banda dos anos 1990 e de 2000, com Blink 182, mas também tem nomes brasileiros como Luísa Sonza. E por último, destaque na Folha de São Paulo a prisão de Robinho, que poderá passar em 2027 para o regime semiaberto. Agora, Oceli, quais são os destaques do Valor Econômico? O Valor Econômico, hoje sábado, não tem a sua versão impressa. Por isso, vamos destacar as matérias do portal do jornal. Primeiro é Brasil, governo atua no lado das despesas com foco na revisão de gastos. Ataque em Moscou, número de mortos sobe para 115 e pelo menos 10 suspeitos são presos. Estado Islâmico assume autoria de ataque terrorista. Uma grande derrota para as Big Techs, escreve Joseph. Estados Unidos, Trump corre contra o tempo para proteger sua fortuna dos problemas legais. Empresas em crise, Gol perde cliente corporativo para Latam. Literatura, Proust é referência para romance de Sérgio Teles. Legislação, TST condena a empresa Marfrig por jornada excessiva a motoristas. No mundo, o destaque é para a princesa de Gales. Kate revela ter câncer. E no conteúdo de marca, o jornal traz uma matéria sobre conheça o papel do novo CEO, que é o diretor executivo, na estratégia do negócio. Amanda. Bom, e agora falando sobre os destaques regionais na região de Brasília com o Correio Brasiliense, o destaque é para a prisão de Mauro Cid, que deve ficar sem a sua delação premiada. Também é destaque no jornal a revelação de que Kate Middleton enfrenta câncer e o atentado que mata 60 e fere 100 em Moscou. Agora já temos novos números em relação a este ataque. É destaque também no Correio Brasiliense o corte de gastos na exposição
Esplanada, que perde 2,9 bilhões. O governo federal bloqueou o orçamento após exceder as despesas no primeiro bimestre do ano. Estouro nas contas da Previdência Social levou à decisão que deve atingir ações não obrigatórias e o custeio da máquina pública. Os ministérios e órgãos mais atingidos com a redução de recursos são conhecidos no final deste mês. E agora, na área dos esportes, a Copa do Mundo, o Brasil entra na era Dorival. A seleção enfrenta a vice-campeã da Eurocopa, a Inglaterra, hoje às 16 horas, sob nova direção, camisa repaginada e fé nas arrancadas de Vinícius Júnior, que é destaque aqui no Correio Brasiliense. Na página 16, a gente fala sobre o feriadão, viajar para rezar ou se divertir. A Semana Santa movimenta o turismo religioso, mas há quem aproveite para relaxar e conhecer novos destinos. Na área da dengue, especificamente no Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha admite falta de médico. Ele fala que há déficit na rede pública de saúde e dificuldade na contratação de mais profissionais. E por último, um palácio da diplomacia e da arte, o monumento de Niemeyer. O Itamaraty recebe hoje visitantes. Chance para os brasileiros e turistas visitarem as obras de Portinari, Altos Vulcão e Marine Peretti, entre outros. Esses são os destaques da capa do Correio Brasiliense. Agora, regionalmente, quais são os destaques da capa do Povo, Celi? Jornal Povo, jornal aqui do estado do Ceará, escolheu como matéria principal da edição deste sábado um caso aqui acontecido em Fortaleza. Importunação sexual, empresário que apalpou nutricionista é indiciado. Advogados de Israel Leal Bandeira Neto informaram que ele está profundamente arrependido. O jornal também traz uma matéria sobre o novo ensino médio. Quais mudanças propostas pelo MEC foram aprovadas? O jornal destaca a morte de Oswaldo Barroso. Mestre do teatro cearense, Oswaldo Barroso, morre aos 76 anos. Outro destaque é a prisão de Mauro Cid. Inclusive, é a foto de capa do jornal. Mauro Cid é preso por ordem de Alexandre de Moraes após áudios vazados. Esportes, Fortaleza Esporte Clube recebe vitória para encaminhar a classificação num campeonato nordestão. A reportagem da edição de hoje é uma pesquisa mostrando que 40% da população crê na melhora financeira. No mundo, não poderia deixar de ser, é o ataque a tiros em Moscou, deixa mais de 60 mortos. Estado Islâmico assume a autoria do crime. Amanda. Bom, e agora com as páginas internas do jornal Globo, a gente fala na área de opinião sobre a calamidade no saneamento que perdura no Brasil. Ao enfraquecer a legislação, o governo contribuiu para manter população em condição insalubre por mais tempo. O outro editorial do Globo fala da anistia às áreas não florestais, aprovada na Câmara, que incentiva o desmatamento. Os senadores deveriam rejeitar o projeto que relaxa a proteção a campos nativos espalhados por todos os biomas. Na área de artigos, Carlos Alberto Sanderberg fala sobre a Lava Jato, aniversários de vida e de morte. A Lava Jato estaria completando 10 anos se não estivesse sido abatida pelo Judiciário, incluindo principalmente o STF. Não apenas abateu a operação de Curitiba, mas afastou o cenário de todo o sistema de combate à corrupção. Carlos Sanderberg também diz que formou-se uma ampla aliança de políticos dos velhos métodos da direita à esquerda com empresários, todos apanhados em corrupção,
para interromper a Lava Jato e mais, eliminar os seus efeitos. Pablo Hortelado fala sobre a hipocrisia americana de tentar banir o TikTok. Eduardo Afonso fala de um cálculo estrutural. Já não há mais qualquer dúvida, se é que algum dia houve, de que Jair Bolsonaro teria tramado, costurado, avinhado e arrematado um golpe, não consumado por motivos de incompetência, sem trocadilhos, da generalizada. Bom, e a volta ao cárcere e à prisão de Mauro Cid é destaque nas páginas internas de políticas do jornal O Globo. O jornal também mostra os áudios do ex-ajudante de ordens revelados pela Veja na quinta-feira. Disse Mauro Cid: eles estão com a narrativa pronta, eles não queriam saber a verdade, eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. O ex-ajudante de ordem também continua: o Alexandre de Moraes é a lei, ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. O único que perdeu a carreira, vida financeira, fui eu. O presidente teve pix de milhões, ficou milionário, né? O que dizem, Mauro Cid disse em audiência ao STF que nega a coação e confirmou o teor da sua colaboração premiada. A defesa afirmou em nota que as falas foram feitas em um contexto de desabafo e que o militar, abre aspas, em nenhum momento coloca em xeque a independência, funcionalidade e honestidade da PF ou da PGR ou do STF na condução dos inquéritos, fecha aspas. Os outros investigados querem usar os áudios de Mauro Cid para questionar a voluntariedade e a credibilidade de seus depoimentos à PF, independentemente se a delação será reincidida. A Polícia Federal fala que uma eventual rescisão do acordo de delação do tenente-coronel não impacta nas investigações, que boa parte das apurações se sustenta no material apreendido em computadores e celulares e que não propriamente do que Cid relatou. Bom, ainda na área da política, uma entrevista com Randolph Rodrigues: não deve haver veto total do projeto das saidinhas. O parlamentar vota pelas circunstâncias a favor da proposta que tira os benefícios de presos, conclui que o Congresso conservador impõe derrotas a Lula, mas avalia que o governo já conquistou bons resultados. Essa é a entrevista com Randolph Rodrigues. E ainda na área da política, o governo não prevê repor emenda e Congresso pode derrubar a decisão. O secretário de Orçamento do Ministério do Planejamento afirmou ontem que não há plano de compensação das emendas parlamentares de comissão que foram vetadas pelo presidente Lula. No total, foi bloqueado um repasse de 5,6 bilhões em emendas. O secretário disse que caberá ao Congresso Nacional a decisão de vetar, de derrubar ou não o veto do presidente. À época do corte, o governo atrelou a recomposição da verba aos resultados do relatório bimestral de receitas e despesas, números que foram apontados ontem. Bom, e ainda na área da política, passando para o STF, em um mês de Supremo, Dino vai dar busca, na verdade, por discrição a embate com Lira na rede. O ministro do Supremo Tribunal Federal, há menos tempo no cargo, no caso Flávio Dino, completou ontem um mês na corte com a tentativa nem sempre bem sucedida de sair dos holofotes a que tanto estava acostumado durante sua passagem pelo Executivo e pelo Legislativo. Mesmo na nova fase, Dino não resistiu a uma declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a Polícia Federal, corporação que ficou sob sua direção durante a sua estadia no Ministério da Justiça, e voltou ao modo anterior de atuação para respondê-lo nas redes sociais. Dino tem resumido a nova rotina com a palavra adaptação. A transição do político para o magistrado passa por um tom mais acadêmico e analítico nas redes, em detrimento da postura combativa que tinha em defesa dos temas relacionados ao governo Lula.
Bom, e ainda continuando na área da política e da justiça, o Ministério Público Federal quer aderir à negociação de acordos com a Lava Jato, deixado de fora das tratativas em andamento entre o governo federal e as empresas alvo da operação. O órgão sinaliza interesse em pacto simultâneo e com os mesmos temas que foram definidos com o Exército. E por último, Toffoli arquiva ações da operação contra Beto Richa no Supremo. A decisão anulou os processos contra o ex-governador tucano por 3 vezes. E por último, na verdade, aqui no Globo, a gente destaca a entrevista coletiva dada pelo ministro da Fazenda, que o governo prevê o déficit de 0,1, do PIB. A projeção é mais otimista do que a do mercado. Essa matéria também fala sobre o bloqueio no orçamento, que será de quase 3 bilhões. Agora, Oceli, quais são os destaques internos do jornal Estado de São Paulo? Coluna do Estadão aborda o tema: governo vai enfrentar pressão do Congresso por retomada de carimbos no orçamento. Para além da regulamentação da reforma tributária, o governo Lula tem outra pendência econômica para 2024. É o futuro da desvinculação das receitas da União, mais conhecida como DRU. E sobre esse tema, a nota escrita pela jornalista Rosiane Kennedy cita o deputado cearense Danilo Forte. Abre aspas: o debate da DRU deve ser feito para dar autonomia e mudanças de priorização, diz o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara Federal, deputado Danilo Forte, do União Brasil, sinalizando a ideia de amarrar ainda mais o poder do governo sobre o orçamento. Nas páginas dos editoriais, o primeiro editorial do jornal Estado de São Paulo fala do poder público não pode ser oculto. Lula, que prometeu máxima transparência em seu governo, igualou o grau de opacidade de Bolsonaro, valendo-se de justificativa espúria para recusar 1.339 pedidos de acesso à informação. E o segundo editorial, o parto do novo ensino médio. A aprovação na Câmara mostra que a discussão sobre a reformulação do ensino médio atingiu seu grau de maturação. Agora é torcer para que não haja interrupções no Senado. Nas páginas de artigos tem um falando ainda sobre a reforma política com Bolivar, é um cientista político. Tem outro artigo falando aí eles vão fazer uma interrogação: quantas prefeitas serão eleitas em 2024? Esse artigo é escrito a 4 mãos, por 4 mulheres: Marina Barros, Esther Leblanc, Luana e Thaís Borges. Eleger mais mulheres na política é essencial para uma sociedade mais justa e democrática, e não podemos esperar mais 144 anos, diz as autoras do artigo. Mauro Cid volta a ser preso por ordem de Moraes, delação pode ser anulada. Provas colhidas com base na delação devem ser mantidas, dizem analistas. Convocada pelo PT, manifestação não terá adesão do presidente da República. Senadores solicitam à Procuradoria-Geral da República que retome pedidos de indiciamentos da CPI. O destaque internacional é esse ataque terrorista em Moscou. Terroristas incendiam um teatro em Moscou e matam
no caso aqui 62, mas o número atualizado é de 115 pessoas. E o jornal dá 2 páginas para esse assunto. Princesa Kate põe fim às semanas de mistério e anuncia que tem câncer. Rússia e China vetam proposta dos Estados Unidos para trégua em Gaza. Barrada, Corina lança homônima como candidata na Venezuela. Após fusão, Trump pode faturar 3 bilhões de dólares. No Brasil, número de jovens que não estudam nem trabalham é de 9,6 milhões. Analfabetismo no país fica em 5,4% e está concentrado em idosos. Sem energia, apagões chegam ao 5º dia e Enel cita calor e consumo. Chuvas causam 4 mortes e deslizamentos de terra no Rio de Janeiro. Fernando Reinac escreve sobre cotas raciais restauraram o racismo. País atinge 2 milhões de casos de dengue, com 682 mortes. Preso em Tremembé, Robinho poderá sair em 3 anos e 1 mês. Finlândia, um relatório da ONU diz que Finlândia é heptacampeã da felicidade. Mais uma vez, a 7ª consecutiva, Finlândia foi considerada o país mais feliz do mundo, segundo um relatório patrocinado pela ONU. O governo bloqueia 2,9 bilhões de reais e vê déficit ainda dentro da meta fiscal. O jornal, ainda na página de economia, traz uma entrevista com o ministro Carlos Lupe, da Previdência. Ele diz o seguinte: o Estado não pode ser a viúva e nem o padrasto. E por último, 2 apostas do governo têm receita zerada no início do ano. Amanda. Bom, e agora com os destaques internos da Folha de São Paulo, a gente entra na parte de editoriais. O novo ensino médio dá um passo adiante. Negociação entre MEC e Câmara leva à aprovação de projeto que mira problemas sugestivos durante a implantação do modelo. O Senado deve ser célere. Outro editorial da Folha de São Paulo fala sobre a questão do transplante de rim de um porco que cria alternativa tecnológica à escassez de órgãos humanos. Na área de artigos, o presidente e os puxa-sacos, a questão de estilo de Dora Kramer e o dinheiro público e o golpe, escreve Álvaro Costa e Silva. Outros destaques aqui na área editorial e de artigos da Folha de São Paulo: o sistema de cotas no serviço público deve ser ampliado? Não. Reforço à descriminalização. Processo seletivo deve garantir acesso aos melhores profissionais possíveis. Também é destaque aqui a prisão de Mauro Cid, que é uma página completa na área de política da Folha de São Paulo. Outro destaque na Folha é a economia e política externa que afeta Lula, diz a pesquisa do Datafolha, que aponta que o petista tem como trunfos no 3º mandato a mesma economia e a área social. A economia, a política externa e a imagem pessoal são os principais calcanhares de Aquiles no mandato do presidente Lula, segundo a nova pesquisa do Datafolha indicou. A mesma economia e os programas sociais são, por sua vez, seus itens mais bem avaliados.
E ainda continuando na área da política, na verdade, agora falando sobre a Constituição, há 200 anos, Constituição deu bases ao Brasil independente. Primeira carta do país, imposta por Dom Pedro I, estabeleceu seu papel de imperador. Outros destaques na Folha de São Paulo é que o terceiro mandato de Lula repete histórico leniente com passivo da ditadura e desgasta a base. A passividade contínua de petista com militares provoca críticas de militantes e estudiosos. Também temos como destaque o veto a eventos sobre o golpe é gesto de boa vontade, diz Nilmário. Outro destaque também é que o STF diante do golpe de verdade. Os julgamentos de líderes do golpe dirão quem somos sobre nação. E gestão Lula se afasta de atos da esquerda contra Bolsonaro. Partidos e movimentos relembram os 60 anos do golpe em manifestações, enquanto o presidente Lula veta a alusão à data. Dentro dos destaques da Folha, também o atentado em Moscou, que gerou diversos mortos e feridos, é destaque falando sobre o mundo, e Rússia faz mega ataque na Ucrânia e fala em guerra pela primeira vez. Ainda no mundo, Rússia e China vetam na ONU proposta de trégua em Gaza. Israel vai invadir Rafah mesmo sem apoio de Washington, diz Netanyahu. E após o sumiço, Kate Middleton anuncia que está com câncer. Ainda destaque na Folha de São Paulo é a área de mercado, o bloqueio pelo governo de 2,5 bilhões e a manutenção do déficit dentro da meta. Para sustentar o cenário benigno, o executivo incorpora ganhos da arrecadação para amortecer as frustrações da receita. Outro destaque importante aqui são as importantes mensagens do relatório de projeções fiscais. Enquanto um relatório tenta esconder a inconsistência da política fiscal, outro mostra com clareza. E por último, ainda dentro dessa mesma temática, o governo Lula blinda a emenda parlamentar de bloqueio. O gasto em programas em saúde também estão na lista de despesas protegidas. Agora, Oceli, quais são os destaques internos do jornal O Povo? O jornal O Povo traz na sua coluna vertical, é a principal coluna do jornal, com o título Camilo e Ciro se enfrentam no Cariri. Trata-se do encontro que está havendo hoje em Juazeiro do Norte. De um lado tem um evento do PT, com Camilo, com o governador, né, e com outros petistas, e também um evento do PDT, né, liderado por Ciro, prefeito Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, que é o presidente do PDT da capital, também lá em Juazeiro, aproveitando aí a janela partidária para fazer uma série de filiações. É isso que trata a coluna. Seleção brasileira de futebol quebra silêncio sobre os casos de estupros de Daniel Alves e Robinho. Outro destaque é a Kate, princesa de Gales, revela que está com câncer. O deputado Mendonça admite briga com Camilo, mas diz que caso está superado. A reportagem do jornal é uma pesquisa afirmando que 40% da população vê melhora na expectativa financeira do primeiro semestre no Brasil. Também destaca o ato terrorista lá no teatro em Moscou. O jornal também traz uma página inteira. O capitão Wagner concorda com o senador Cid Gomes sobre evitar a hegemonia do PT no estado do Ceará. E o deputado Guilherme Sampaio rebate. Essa matéria foi produzida porque os dois políticos, capitão Wagner e Guilherme Sampaio, estiveram ontem num programa chamado Debates do Povo, da rádio CBN. Numa matéria secundária, diz que capitão Wagner projeta oposição unida ainda no primeiro turno na sucessão em Caucaia.
coluna de Érico Firmo trata o ritmo do Ceará, trata a questão do PIB. Mauro Cid volta a ser preso por ordem de Moraes. Delação pode ser anulada. PT de Maracanaú decide apoiar a reeleição do prefeito Roberto Pessoa. Governo bloqueia 2,9 bilhões do orçamento para cumprir meta fiscal. Banco Central, vazamento de dados de 87.368 chaves Pix ligada à Sumup. Áreas de cidades. Mostra quais as mudanças propostas pelo Ministério da Educação e Cultura para o novo ensino médio, aprovadas na Câmara Federal. Nova Delegacia da Mulher de Fortaleza funcionará no bairro Papicu. Essa delegacia foi anunciada, essa futura delegacia foi anunciada ontem à tarde pelo governador Eumano. Outra matéria, estátua de Iracema na Lagoa de Messejana é restaurada. Homem que apalpou nutricionista em elevador na Aldeota é indiciado. E por último, na área de esportes, em busca da vaga. Fortaleza Esporte Clube recebe vitória hoje à noite no Castelão e quer encaminhar a classificação para o mata-mata da Copa do Nordeste. Tricolor defende tabu. Amanda. Bom, e agora com os destaques internos do Correio Brasiliense, pauta a prisão de Mauro Cid e a sua repercussão. A detenção do militar provoca reações de apoio e de indignação. A deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleice Hoffmann, publicou no X, antigo Twitter, que Cid tentou fazer jogo duplo. A petista classificou o tenente-coronel como, em suas aspas, mais um abonado pelo inelegível, em referência ao fato de que Bolsonaro não pode se candidatar até 2030 por uma decisão do TSE. O senador Humberto Costa, do PT, também postou em um perfil da rede social de que Mauro Cid ficou ressentido de entregar a quadrilha que tentou acabar com a democracia. Candidato à prefeitura em São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, escreveu, abre aspas, a hora do mito também vai chegar, fecha aspas. Foi o que disse o deputado Boulos em relação a Bolsonaro. Já o ex-procurador da Lava Jato e ex-deputado federal com o mandato cassado em 2023, Deltan Dallagnol, questionou a legalidade da prisão preventiva. Abre aspas, o que mudou, senão o enfraquecimento da própria delação. Contudo, isso não é requisito de preventiva. O ex-deputado também voltou a criticar o STF. O Supremo segue sendo o Supremo, colocando-se acima da lei. O Supremo pode tudo, disse o ex-deputado e ex-procurador. Também tivemos aqui a manifestação do deputado federal Nicolas Ferreira, que é do PL, mesmo partido de Bolsonaro, que questionou se a prisão não confirma as declarações do ex-ajudante de ordem em seus áudios vazados. Nas gravações, o militar diz que a investigação sobre a tentativa de golpe tem a narrativa pronta. Nicolas Ferreira perguntou em seu Twitter: a prisão do Cid não seria uma confirmação da veracidade do conteúdo do áudio dele, questiona Nicolas Ferreira. E com repercussão aqui no Ceará também, o senador Eduardo Girão, do Novo, aqui do estado, afirmou que um grupo de senadores vai propor a implementação de uma CPI para investigar as acusações de crimes nas apurações do STF a cargo da PF. O relato do ex
ex-ajudantes de ordens do governo anterior é muito grave e parece ser crível ainda devido à espontaneidade e por ele ter gravado o áudio enquanto estava solto, argumentou Eduardo Girão. Outro destaque no Correio Brasiliense é que Lula deve acatar o fim da saidinha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está diante de um impasse após a aprovação do texto final do projeto que altera as regras da saída temporária de presos em datas comemorativas, finalizado na Câmara. Aliados do governo têm pressionado a favor do projeto e defendem que Lula não o vete, o que criaria uma série de desconfortos para o Palácio do Planalto, dependente das votações dentro do Congresso. O deputado José Guimarães, do PT aqui do Ceará, líder do governo na Câmara, disse que vamos ouvir o presidente. Aqui em Brasília, ele tem o que chamam de IPA, que é o intérprete do pensamento alheio. Quem vai dizer se veta ou não é o presidente. Ainda destaque no Correio Brasiliense, na área de sociedade do Brasil, os analfabetos com mais de 40 anos são a maioria. São 8,3 milhões de pessoas de 9,3 milhões que não sabem nem ler e nem escrever, o que representa 5,4% da população. Dificuldades entre os mais velhos está diretamente relacionada à qualidade do ensino e à dificuldade de aprendizado. Destaque também aqui na matéria que são 55,3 dos 8,3 milhões de analfabetos com mais de 40 anos que têm 60 anos ou mais. Praticamente 20% dos brasileiros entre 15 e 29 anos, não estão trabalhando e nem estudando. É como começa a parte da matéria que também fala sobre a diminuição da faixa dos nem, ou seja, aqueles que nem estudam e nem trabalham. E por último, destaque no Correio Brasiliense é que planeta água sob ameaça. A ONU alerta sobre a urgência de a humanidade reorganizar esse recurso tão fundamental de forma sustentável e igualitária, uma vez que 2,2 bilhões de pessoas não têm acesso a essa portalidade, afetando a prosperidade e a paz. Esse relatório da Mundial das Nações Unidas sobre o desenvolvimento da água este ano destaca a importância de criar e manter a segurança hídrica para garantir a prosperidade e a paz no mundo. Falando sobre o Brasil, alguns locais do Nordeste brasileiro estão sob o risco de desertificação. Temos o polígono da seca, onde há o uso indevido da qualidade do sol. Bom, e agora vamos com os comentários de Edson Silva. Bom, começando com as manchetes do blog do Edson Silva, que nós publicamos ontem, e uma das manchetes, ou a primeira, é realmente a história do tenente-coronel Mauro Cid, que é notícia destacada em todos os jornais ou os principais jornais brasileiros. O tenente-coronel Mauro Cid está preso desde ontem à tarde. Ele foi um dos ajudantes de ordem ou chefe da equipe de ajudantes de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Falou demais, o áudio, essa fala dele foi vazada, publicada pela Veja e motivou aqui o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo no Supremo Tribunal Federal, o convocasse para um novo depoimento que aconteceu no início da tarde de ontem e de onde ele já saiu para o presídio. Mauro Cid fez uma delação premiada que o garantiu alguns benefícios, sobretudo o de acompanhar o processo em liberdade. Agora não se sabe se ele vai realmente continuar o processo em liberdade ou vai ficar preso até a decisão final, que não se sabe quando sairá.
O questionamento hoje é se a delação premiada dele será ou não anulada. Admito que não será anulada, até porque o processo já se utilizou de muitas das informações dele por conta da delação. Quando muito, a delação continuará em vigência e, quando muito, ele perderá alguns benefícios. Ele não garantirá mais, sem dúvida, todos os benefícios negociados na hora que firmou a delação premiada. Um outro destaque do blog do Edson Silva que diz que o Piauí na dianteira da produção do hidrogênio verde. O que significa essa manchete para os cearenses? No ano passado, no início do governo Elmano, durante quase todo o primeiro semestre do ano, os cearenses foram informados, foram comunicados insistentemente de ações do governo em favor da política do hidrogênio verde. O governo vendeu a ideia de que nós estávamos na liderança e isso seria uma nova riqueza para o estado do Ceará. Lembrando que há 60 anos, Virgílio Távora dizia que a exploração de urânio em Itatiaia era a riqueza não só do Ceará, mas também do Brasil. E ainda hoje nós não temos essa exploração do urânio. Pois bem, o hidrogênio verde, o Piauí tomou a dianteira, fez o primeiro contrato, convênio, parceria com a União Europeia e a coisa está lá de vento em popa. E aqui no Ceará, o governo está silente. Desde a metade do ano passado, não se fala mais nesse assunto. Quer dizer, o primeiro semestre do ano passado foi só de discursos falaciosos. E mais, o estado do Piauí também está na dianteira. E aí não é na dianteira só em relação ao Ceará, não. É em relação ao próprio Brasil. O Piauí e o Rio Grande do Norte disputam a liderança na América Latina da exploração da energia solar e eólica. Energia solar e eólica. Lá no Piauí está um dos maiores parques da América Latina de energia solar. E veja bem, de quem é esse parque eólico? Da Enel. No ano passado, a Enel anunciou a aplicação de aproximadamente 2 bilhões de reais na expansão desse parque de energia solar. O Ceará precisa falar menos e agir mais. O governo do Ceará precisa agir mais e falar menos. Quando falar a realidade. Eu não digo nem só a verdade, falar a realidade. Um outro destaque do blog do Edson Silva é a questão do Diretório Municipal do PT de Maracanaú, que rejeitou o nome do deputado estadual Julinho do Camilo, foi como ele se apresentou ao eleitorado de Maracanaú nas eleições de 2020. Pois bem, o Diretório Municipal rejeitou o nome dele para ser o candidato do partido a prefeito daquele município. Hoje, sábado, Julinho mostrou nas redes sociais dele uma foto, um vídeo, ele entrando no Diretório Estadual do PT, apresentando um recurso contra o resultado da convenção, da reunião, do evento do PT do município de Juazeiro. Como nós dizíamos, ontem repetimos o que dizia o ex-deputado João Frederico Ferreira Gomes. Recurso de candidato derrotado e choro em sentinela,
de nada vale. Outro destaque nosso é da solenidade que acontecerá na segunda-feira no Congresso Nacional para marcar os 200 anos de instalação do Senado Federal. Também tratamos do lançamento pelos Correios de um selo comemorativo aos 200 anos de instalação do Senado da República. Ainda a realização de um seminário na próxima semana, um seminário para discutir democracia e as novas tecnologias. Além disso, tem uma matéria mostrando que milhares de brasileiros que utilizam o Pix tiveram seus dados vazados. Finalmente, uma matéria mostrando o recuo da secretária de Cultura do Ceará, a Luísa Sela, em razão da ameaça de uma nota de repúdio dos vereadores de Fortaleza sobre a política do Estado de financiamento de eventos. Ao meio-dia de hoje, a entrevista aqui na TV da Transparência é com 2 humoristas. Eles vão falar sobre como está o humorismo no Ceará. Paulo Diógenes nasce no mesmo dia do Chico Anísio, dia 12 de abril, que é o dia do humorista, que é uma lei estadual aqui. Então, Paulo nasce no mesmo dia do Chico Anísio. Chico Anísio está no Rio de Janeiro já trabalhando e Paulo vem do Rio de Janeiro para o Ceará. Chico Anísio é o primeiro grande nome nacionalmente tido como aqui sendo a terra do humor. E o Paulo vem e inaugura um novo jeito de fazer humor, que é nas pizzarias, que é nos restaurantes, teatro, né? Fora do teatro. Então Paulo cumpre muitíssimo bem a missão dele. E o Paulo tem essa generosidade com todos aqueles que estavam chegando, com aqueles que estavam já durante muito tempo. Paulo é um ser especial, muito especial. Bom, como são realmente fartas as tetas do governo municipal, estadual, federal. Nós temos aqui uma informação, um extrato de contrato de patrocínio do governo do estado do Ceará com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará, FCDL. Aqui nós falamos muito de CDL, mas realmente é uma federação de câmaras, porque existem vários CDLs do estado do Ceará. Como o nome está dizendo, câmaras de dirigentes lojistas do Ceará não são pessoas pobres, É uma entidade que não é tão carente de recursos. Ela pode custear os seus próprios eventos. Mas nesse contrato aqui, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas está levando R$200 mil do governo do Estado, R$200 mil do governo do Estado, para fazer o evento deles. É o patrocínio da Administração Pública do Estado do Ceará para eventos da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Ceará. Eles poderiam custear os seus próprios eventos, mas como as tetas do governo são realmente fartas, nada mal se recorrer ao Estado para custear esses eventos de empresas que existem para ganhar dinheiro. Nada contra. Empresas que existem para ganhar dinheiro não deveriam precisar de recursos do Estado para fazer os seus próprios eventos.
Não são eventos de governo que elas estão fazendo, são eventos privados, mas custeados pelo governo do Estado. Bom, falta de transparência no governo do Estado do Ceará. Ontem nós falamos sobre isso. Dizendo que o Estado tinha entrado com uma ação reclamando de uma informação que o blog do Edson Silva tinha dado sobre a compra de pães, R$287 mil de pães. O governo quer esconder essa informação e foi à Justiça pedindo para retirar a informação dos meios sociais, sobretudo do Instagram, do YouTube. Não conseguiu. O juiz não conseguiu, não concedeu, não atendeu a esse pedido do governo do Estado. Por isso eu insisto, o governo não é transparente. E agora tem uma outra informação. Ora, o governador Eumano de Freitas viajou em novembro do ano passado. O governador foi para os Emirados Árabes, ou mais especificamente para Dubai. Veio a publicação no Diário Oficial da viagem do governador, concedendo ao governador 5,5 diárias, à base do dólar daquele dia, mais ajuda de custo e tal. Não falava das passagens. O governador tinha que viajar de avião, óbvio. Não dizia se o governador ia no aviãozinho que é alugado pelo governo do Estado e fica 24 horas à disposição do governador aqui, e que já foi utilizado para viagens internacionais várias, pelo próprio Eumano, pelo ex-governador Camilo, pela ex-governadora Isolda, pelo ex-governador Cid Gomes. Aliás, esse tem um momento folclórico dessas viagens ao exterior, porque numa delas, a primeira que ele fez ao exterior, levou a sogra. Ficou conhecido como a viagem da sogra do Cid Gomes. Mas voltando aqui ao assunto de agora, só ontem, o governador viajou em novembro, só ontem saiu no Diário Oficial do Estado uma portaria assinada pelo secretário de Estado, chefe da Casa Civil, que diz o seguinte: o secretário de Estado, chefe da Casa Civil, no uso de suas atribuições legais, resolve conceder ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Ceará, Eumano de Freitas da Costa, passagens aéreas para os trechos de São Paulo, Brasil, para Dubai, Emirados Árabes, de Dubai, Emirados Árabes, para Lisboa, Portugal, de Lisboa, Portugal, para Fortaleza, Brasil, no valor de R$ 97.064,03. A passagem do governador e de volta para Dubai, em novembro do ano passado, só agora conhecida, custou R$ 97.064,03. Mais hospedagem no valor de R$ 10.504,70 e seguro viagem no valor de R$ 739,62, por viagem com a finalidade de participar de reuniões de interesse do governo do Estado à cidade de Dubai, Emirados Árabes Unidos, no período de 30 de novembro
a 5 de dezembro de 2023, de acordo com os artigos 4º, 8º e 10º do Decreto número 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da doação ou da dotação orçamentária da Casa Civil. Assina Maximiliano César Pedrosa Quintino de Medeiros, secretário de Estado da Casa Civil. Ora, como é que o governador viaja em novembro do ano passado? Se passaram dezembro, janeiro, fevereiro e praticamente março. 4 meses depois, vem a Casa Civil dizer como o governador viajou. Quanto custou a passagem aérea do governador para essa viagem a Dubai em novembro do ano passado? É ou não fugir da transparência? É ou não fugir da transparência? Quando o governador viajou, a passagem já estava comprada, já se sabia quanto, já tinha sido paga a passagem. Por que não publicar o custo integral da viagem? Publica-se a viagem do governador, o valor das diárias, da ajuda de custo, e 4 meses depois vem publicar o custeio da passagem, do seguro viagem e do governador. Transparência pede respeito, senhor secretário de Assuntos da Casa Civil, senhor instituição, governo do Estado do Ceará. Como está o humorismo no Ceará? Veja a entrevista do meu dia de hoje, aqui na TV da Transparência. Pronto, segura aqui, Galetinho. Segura. Galetinho é um dos participantes desse projeto, né? Isso. Esse aqui conta a história do humor cearense, esse que está na mão do Galeto. Esse aqui é da mais recente edição, que foi lá em Guaiúba. Então aqui a gente coloca os espetáculos, a gente conta a história da cidade, a gente fala das oficinas. Aqui é um pouco sobre a minha história. Nessa revista eu resolvi fazer isso. E aqui tem os artistas que se apresentam em todos os lugares. A gente oferece oficinas para diversas categorias, né? Então a gente tem criação de personagem, criação de roteiro, de iluminação, figurino, direção cênica. A gente tem oficina de mágica, porque é possível fazer humor com mágica, né? Sim. Enfim. Bom, o ministro Fernando Haddad ontem falou sobre a questão relacionada à desoneração da folha de pessoal de grandes empresas brasileiras. Vamos ouvi-lo. Já foi considerado no relatório bimestral o impacto da folha, né? O fato da gente ter encaminhado um PL diferente do pretendido, né? O governo não pretendia renovar esse benefício porque não houve nenhuma contrapartida social nos quase 15 anos em que ele teve... 15 não, né? De 2011 a 2023, ou 12 anos que ele teve em vigor, não houve nenhuma vantagem para a sociedade. Então nós não pretendíamos renovar esse benefício que na verdade é restrito a setores que acabam onerando todos os outros que não são beneficiados. Então, como o Congresso decidiu prorrogar, nós encaminhamos um PL moderando, né? Então, tentando achar um meio termo entre uma coisa e outra. Mas o impacto do PL encaminhado pelo Executivo já foi incorporado às contas do bimestre. Bom, o ministro Haddad também falou sobre a reclamação do pessoal ligado a eventos, que diz estar em dificuldade por conta de medidas não adotadas ou não continuadas pelo governo brasileiro. Vamos ouvi-lo.
Eu vi circular uma notícia de que a Receita não tinha prestado informações sobre o PERSE. Na verdade, nós prestamos as informações que foram requisitadas, confirmando os números. Houve, sim, uma renúncia de 32 bilhões em função do PERSE, portanto, muito acima do que estava projetado para 5 anos. Nós desbaratamos um esquema na Justiça, que autorizou o bloqueio de bens de R$1 bilhão de lavagem de dinheiro utilizando o PERSE. Na minha opinião, isso não ganhou a projeção devida, porque eu vinha falando que o PERSE estava sendo usado para essa finalidade e a Receita demonstrou que está, agora demonstrou com um caso concreto, de que está sendo usado com essa finalidade, e a renúncia bateu efetivamente os 32 bilhões. Algumas pessoas perguntaram como é que o número de quinais caiu para 2023 e ainda assim a renúncia foi maior do que 2022. Vamos nos lembrar que em 2022 o PERSE funcionou por 8 meses, não pelo ano todo. Então o erro de conta já começa daí. E outra, que as pessoas aprendem a burlar um programa mal desenhado, como é o caso desse programa. Muito mal desenhado, com brechas absurdas. Nós não podemos conviver com esse tipo de brecha. Os deputados estaduais cearenses, que constantemente estão falando da CPI, da Enel, Coelce, sabe da impotência deles, mas estão sempre a tratar do tema, porque o tema é bom politicamente. Eles, deputados, não podem fazer nada contra a Coelce, a Enel, pois a questão da energia é competência exclusiva do governo federal. Ademais, a Enel, que é a holding, chefe é a holding, que comanda a Coelce, a nossa empresa de distribuição, ela, Enel, é tão forte que São Paulo e Rio de Janeiro estão sofrendo muito mais que o Ceará com a má qualidade dos serviços dessa empresa. E a força política, econômica de São Paulo e do Rio de Janeiro não conseguiram tirar a Enel da distribuição de energia desses dois importantes estados brasileiros. Ela lá continua. Em São Paulo, o maior centro produtor de riquezas e do comércio do país tem sofrido com a falta contínua de energia. O nosso jornal aqui tem destacado nas manchetes dos periódicos de São Paulo e do Rio de Janeiro esse drama das populações desses dois grandes estados nacionais. A falta contínua de energia por dias em determinadas áreas da capital paulistano tem feito sofrer não apenas o comércio, a indústria, mas, sobretudo, a população. Aqui, atenção, aqui, enquanto os deputados ficam falando mal da Coelce ou da Enel, eles mesmos, olha, os deputados fazem um discurso da tribuna e quando vão votar, eles falam um discurso contra e votam a favor. Bom, eles mesmos aprovaram uma lei, agora, recentemente, doando parte de um terreno da Universidade Estadual do Ceará para a Coelce. Aliás, esta lei está publicada na edição do Diário Oficial de ontem, 22 de março.
é a lei estadual, número 18.707, de 22 de março de 2024, sancionada pelo governador Eumano de Freitas da Costa. Diz a ementa da lei, altera a lei 18.348, de 20 de abril de 2023. O governador do estado do Ceará, faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder o uso ou doar à Companhia Energética do Ceará, Enel, uma porção menor do imóvel público que se encontra sob a responsabilidade da Fundação Universidade Estadual do Ceará, FUNESC, localizado na Avenida Silas Munguba, 1700, Itaperi, Ceará, que se encontra na matrícula número 49.942, registrada no cartório de registro de imóveis da 6ª Zona da Comarca de Fortaleza, estando registrado no SGBI sob o código 6270, com área de 4.330,105 metros quadrados, descrita conforme a planta e o memorial descritivo constante do anexo desta lei. Artigo 3º. O artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Palácio da Abolição do Governo do Estado do Ceará, em Fortaleza, 22 de março de 2024. Eumano de Freitas da Costa, governador do Estado. Se pode dar crédito aos discursos dos deputados aliados do governador contra a Coelce, a Enel, querendo que a Enel saia do Ceará? Óbvio que não se pode dar crédito. Se os deputados quisessem realmente que a empresa saísse do Ceará, não estariam fazendo concessões como a concessão feita para que o governo do Estado doe esse terreno, hoje pertencente à Universidade Estadual do Ceará ou Fundação Universidade Estadual do Ceará. É muita cara de pau o deputado fazer um discurso desse contra a empresa de distribuidora de energia elétrica no Ceará e aprovar uma lei dando concessões a essa empresa. Os deputados cearenses aprovaram uma marmota que tudo indica é inconstitucional. É um novo REFIS, Programa de Recuperação Fiscal, feito quando os governos estão quebrados e querem arrecadar logo um pouco mais. Esta lei não diz que é um REFIS, escamoteia o termo.
Mas fala lá que no capítulo 2, que é da transação na cobrança de créditos do Estado, das suas autarquias, fundações e de outros entes estaduais, que a transação na cobrança da dívida ativa do Estado, das suas autarquias, fundações e de outros entes estaduais, poderá ser proposta pela Procuradoria-Geral do Estado de forma individual ou por adesão ou por iniciativa do devedor. Aqui é onde está o nó da questão. Os refis conhecidos até aqui eram, de um modo geral, uniforme. Todos os devedores tinham os mesmos direitos a utilizar o refis. Neste aqui é individualizado. Se eu devo R$1 milhão ao Estado, o Oceli também, o Oceli Lopes, o nosso colega aqui de redação, ele não deve não, nem eu devo. Também deve R$1 milhão. Então eu vou procurar o Estado, ou o Estado me chama para negociar, chama o Oceli, ou o Oceli procura o Estado para negociar, e o Estado me dá um desconto de 80% no total da dívida. Então, de R$1 milhão, eu passo a dever R$200 mil. Já para o Oceli, ele só faz uma concessão de 60%. E o Oceli vai ficar devendo R$400 mil. Que lei é essa? Que não é isonômica. A lei precisa ser isonômica. Tem marmota nisso. É preciso melhor esclarecimento e o próprio Ministério Público tem a obrigação de examinar essa lei e saber se ela é constitucional ou não. Com esta afirmação, nós estamos encerrando a nossa participação no primeiro bloco de informações deste sábado, dizendo que Fortaleza continua sendo banhada por uma forte chuva. Já esteve mais grossa, mas continua forte chuva aqui em Fortaleza, como dá para se ver nas imagens que mostramos agora.